Jovens e velhos santistas, vocês viram que neste fim de semana eu fiz um vídeo aqui no canal falando sobre a situação do Santos com a W Torre, né? Em relação à nova Vila Belmiro, ao novo estádio do Santos. Mas as coisas caminham também por outras vias, né? O Santos tenta capitalizar em cima da atual Vila Belmiro, corre atrás de patrocínios para poder ter um dinheiro extra, né? Para manter as contas em dia, para não atrasar salário, para não atrasar os acordos que são importantes, para não ter problema depois de transfer ban. Então, o marketing do Santos, o CEO do Santos estão correndo atrás de possibilidades. E, pelo que consta, vejo aqui uma matéria do Diário do Peixe, houve um contato na última sexta-feira, por conta do jogo entre Santos e Sport, com um empresário e uma empresa que podem chegar para patrocinar o próprio uniforme do Santos, mas quem sabe virar naming rights da Vila Belmiro, não da nova, desta atual Vila Belmiro, né? Então, eu não sei se isso é um indício de que a Vila Belmiro ficará ainda do jeito que está durante muito tempo, ou se talvez ela fique como está para sempre e o Santos vai atrás de um outro lugar, porque vamos imaginar que o Santos for construir um outro estádio em outro lugar, vai continuar jogando na Vila. E pode ser que tenha lá os naming rights desta empresa, injetando uma grana extra no Estádio Santista e nas contas do Santos. E é sobre isso que eu falo a partir de agora. Meus amigos, um grande abraço de volta para mais um vídeo aqui do nosso Canal 10. Este é um conteúdo em nome da 1xBet, 1xBet parceira do Canal 10, uma casa global de apostas que tem cooperação com grandes clubes, grandes ligas, presente no futebol brasileiro, no futebol internacional. Você aposta na 1xBet nos jogos do futebol, mas também nos chamados e-sports, nos esportes eletrônicos e também em outras modalidades, especialmente agora em tempos de Olimpíada. A 1xBet, que é considerada o mais confiável site de apostas do mercado, com grandes ganhos e pagamentos rápidos. E para participar da 1xBet é fácil. Você vai lá no link que eu deixo no comentário fixado neste vídeo, se inscreve na 1xBet, utiliza o meu código promocional, que é o canal 10SAlex1x, canal 10SAlex1x para obter vantagens. Inclusive com bônus especiais para você com o nosso código promocional. Então não perca mais tempo, mostre que você sabe tudo de futebol, aposte e ganhe um dinheiro extra com a 1xBet, lembrando que é sempre importante você apostar com responsabilidade. Vamos à nossa rodada de palpites para esta segunda-feira. Campeonato Brasileiro da Série A, 9 da noite, tem Cruzeiro e Fortaleza, um confronto interessante, né? O Cruzeiro vem crescendo no campeonato, está em quinto lugar com 35 pontos. O Fortaleza é o quarto colocado com 36, é o chamado confronto direto. E jogos que nos interessam diretamente a nós, torcedores do Santos, Série B, 6h30 da tarde, tem Chapecoense e Mirassol, todos Chape desde criancinha, né? E Vila Nova e Paysandu, o jogo das 9 da noite, a gente torcendo aqui pelo menos para o Paysandu arrancar um empate do Vila Nova para ficar mais fácil para o Santos na tabela da Série B do Campeonato Brasileiro. Palpites aqui para 1xBet. Eu aproveito neste começo de vídeo, peço para você que não é inscrito no canal, por gentileza, se inscreva, ative as notificações, deixa o like que também é importante, se quiser, torne-se membro do canal. Bom, eu vou ler aqui, eu vou destrinchar a matéria do Lucas Barros, que foi publicada na noite deste domingo. Paulo Brax negocia naming rights da Vila e novo patrocínio para o Santos. Diz aqui, a diretoria do Santos está negociando com a empresa Viva Sorte para um acordo de naming rights e patrocínio do clube. Renato Ambrósio, proprietário da empresa, esteve na Vila Belmiro sexta-feira para assistir Santos Sport, ao lado do Armênio Neto, que é o gerente de marketing do clube, para discutir os detalhes do possível contrato. Renato Ambrósio, que é dono da empresa de títulos de capitalização Viva Sorte, acompanhou de perto o empate do Santos com o Sport por 1-1 em um camarote lá de Urbano Caldeira. A presença do empresário marcou o início das tratativas para um acordo que pode incluir o name rights do estádio, além de um contrato de patrocínio para os shorts do uniforme alvinegro. Engraçado porque eu fiquei pensando aqui como é que seria esse nome, né? Viva a Vila Sorte em Belmiro, Vila Belmiro, viva a sorte. Tomara que o nome ajude também a trazer mais sorte para o Santos, apesar de neste campeonato o Santos ter demonstrado bastante qualidade jogando em casa, né? Qualidade, pelo menos aproveitamento, vamos usar o termo correto, o adjetivo correto. Teve um aproveitamento
melhor, né, na Vila Belmiro do que fora. As tratativas iniciais eram apenas de um patrocinador para o uniforme, porém a empresa ficou confiante com a possibilidade de assumir o nome do estádio enquanto a Vila Belmiro ainda estiver em funcionamento. Aí completa a nota aqui, paralelamente, o presidente Marcelo Teixeira continua com as discussões com a W Torre para o projeto de construção do novo estádio, que substituiria a Vila Belmiro no futuro. Apesar dessa perspectiva, o possível acordo de naming rights com a Viva Sorte não envolve a nova arena, sendo exclusivamente para o atual estádio. Nos bastidores, o dirigente Paulo Brax também desempenha um papel importante, tendo recentemente fechado a renovação de acordo com a Umbro até o fim de 2026. O novo acordo prevê que o Peixe receberá o valor, o dobro do valor atual do contrato atual. Aliás, tem muita gente que reclama da Umbro, mas no final das contas é a Umbro quem apresenta para o Santos, ano após ano, o melhor acordo, a melhor proposta. Ah, tem que trocar pela Puma, tem que trocar pela Adidas e tal. Mas nenhum deles chega naquilo que o Santos precisa, né? Há problemas de distribuição, tem gente que não encontra o material, é fato, mas ao que tudo indica, os outros interessados apresentam menos, né? Apresentam uma condição inferior, fora a parte financeira. Então, esse é o detalhe da Umbro. Então, essa notícia aqui, que aliás é bom que se diga, né? Eu estou vendo no Diário do Peixe, mas o companheiro Wagner Frederico também já tinha falado sobre essa história do Viva a Sorte, né? E o Santos está tendo que capitalizar, né? Tem clubes, por exemplo, que vendem setores do estádio, né? Como o Santos já teve, o setor Visa, naquelas cadeiras embaixo, já foi o chamado setor Visa. Tem clubes que às vezes preferem vender naming rights de setores, né? Isso acontece. Camarotes com nome e tal, tem às vezes uma cervejaria que compra lá os camarotes todos e coloca o naming rights nos camarotes. É que a Vila é um estádio antigo, é um estádio que não tem tantas divisões assim, você tem uma arquibancada, você tem a parte do sócio e tal, é difícil fazer algo do gênero, mas você pode ter o nome do estádio, até porque existe hoje uma política nas empresas de comunicação que no começo elas não falavam os nomes dos estádios, né, dos naming rights. Hoje falam do Palmeiras, falam do São Paulo, falam do Corinthians, os patrocinadores deles lá, os naming rights, enfim, e de outros estádios também. Então, o que se imagina é que o Santos teria, a imprensa também falaria, né, os canais de comunicação, os meios de comunicação falariam o nome deste patrocinador de títulos de capitalização quando fossem se referir ao estádio do Santos. Imagino que talvez tenha lá alguma identidade visual que possa ser colocada em algum ponto do estádio também para ficar visível, né, para o torcedor essa parceria, que deve ser atrelada provavelmente aquilo que se imagina o tempo em que vai demorar para começar a obra. Por exemplo, se fechar essa semana, começar a valer em setembro, vai ser um contrato de 3 meses, setembro, outubro, novembro, aí acabou a temporada, dezembro, 4 meses, vai entrar o Campeonato Paulista, isso também é um indício, porque assim, fechar um naming rights de 3, 4 meses, não sei, né? Será que vai fechar por um pouquinho mais? Começo do Campeonato Paulista, 6 meses de naming rights? Porque isso dá a impressão de que a obra da Vila Belmiro está mais longe de começar do que a gente imagina. Porque eu não quero não quero acreditar que um patrocínio desse vai ser fechado em tão curto período. Pelo menos uns 6 meses, o que indicaria que o Santos começaria o Campeonato Paulista jogando na Vila Belmiro. A não ser que realmente mude de figura a negociação com a W Torre e o estádio vá para outro lugar, né, para uma outra área, e a Vila Belmiro continue aí com jogos enquanto o estádio é construído. Aí dá até para ampliar esses naming rights com essa empresa ou com alguma outra. Enfim, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, algumas indefinições em relação ao futuro, e o Santos vai tentando capitalizar com o que pode, com o que tem, né? Aliás, isso já poderia ter sido feito há mais tempo, porque história de naming rights em estádio não é nova, né? Não é alguma coisa que acontece, começou agora. O Santos, a gestão anterior, né, que era tão dita especialista em negócios e tal, me impressiona o fato de que ninguém chegou, a não ser que tenha vindo alguma proposta por um valor muito abaixo, porque também existe uma análise de mercado, quanto é que se paga para estar em tal estádio, tal estádio, tal estádio, tamanho de torcida,
né, frequência de público nesse estádio, a quantidade de pessoas que frequentam esses estádios. Então, eu não sei qual é o valor que está sendo colocado por essa empresa para os moldes atuais da Vila Belmiro, mas vamos combinar que tem situação em que é melhor você ter alguma coisa do que não ter nada. Não sei quanto é que eles pagariam, mas certamente seria um dinheiro que viria a calhar. Só para encerrar esse vídeo, uma coisa que eu tinha esquecido de falar sobre o time de futebol nos vídeos anteriores, mas que eu me lembrei agora, é a história do Pedrinho, né? Porque eu citei no pós-jogo de Santos Sport que ele não ficou no banco, aí teria sido por questão técnica. Aí o Carille na coletiva falou que não, o Pedrinho tem que falar com a diretoria, não falo sobre esse assunto. E a notícia que surgiu é que o Pedrinho pediu para ser negociado porque teria poucas oportunidades. Vamos lembrar que na temporada ele começou como titular, né, contra o Botafogo em Ribeirão Preto, naquele jogo treino que teve na Vila Belmiro, e ele perdeu a posição para o Otero. Então, assim, quando o Juliano machucou, talvez a ideia do Pedrinho era de que ele fosse novamente titular na ponta e o Otero fosse para o meio, como aconteceu antes, e o Serginho saísse do time. Mas hoje, nas pontas, o Santos tem titulares, tem o Guilherme e tem o Otero, não tem espaço para o Pedrinho, né? Ser titular com essa configuração tática. E vamos combinar que, assim, ele fez um golzinho, outro fez uma jogadinha ou outra, mas muito pouco, né? Muito pouco rendimento. É muito papo, muito blá blá blá, muita tietagem em cima do Neymar. Uma bola que é bom mesmo, eu não sei como é que esse rapaz conseguiu, sinceramente, ser comprado por um time do exterior, né? Porque ele não. Ele joga numa faixa de terreno muito pequena, né? Ele, para render, ele não pode voltar para ajudar a marcar, tem que ficar quietão lá na frente para que ele consiga dar um, dois dribles e fazer alguma jogada. E no sistema do Carille não adianta, o cara tem que voltar até o fim, né? Num esquema com dois atacantes, né? Mas o Carille não faz isso, né? Com quatro no meio e dois flutuando. Por exemplo, ele na função do Juliano, né? Que ele praticamente joga como um segundo atacante. Poderia render ali, mas o Carille nunca estudou essa possibilidade. Ou se testou, não deu certo. Então, assim, o Pedrinho não fez por onde chorar as pitangas, né, para ir embora. Ah, quero ir embora porque não estou jogando. Que coisa, né? Enfim, mas serviu de vitrine para ele. Vamos ver se o Santos ganha alguma coisa caso realmente se confirme a saída deste jogador ou se tudo vai ficar bem depois, se farão amizade novamente. E Carille, Pedrinho, diretoria, se ele ficar por aí, mas a princípio não deve ficar, não. Tá bom? Ele que siga a vida dele, não era nem para ter vindo, a bem da verdade, né? Por todos os fatores que envolvem a vida dele e pelo futebol dele, que jamais foi lá grandes coisas. Né? É um jogador absolutamente comum, o Patati é melhor do que ele. Eu não tenho dúvida nenhuma em afirmar isso. É só olhar para o campo, ver a mobilidade e tal. É que o Patati ele precisa aprender, ele precisa tomar decisões melhores e tal, mas em termos de velocidade, de força, o Patati é melhor jogador que o Pedrinho. E é do Santos. Né? O Santos vai fazer dinheiro com o Patati, com o Pedrinho o Santos ia gastar. Tá bom, meus caros? Então era isso para este começo de semana. À noite tem aquela live com o Henrique Farinha aqui no Canal 10 e caso tenhamos alguma notícia importante, voltamos a qualquer tempo. Eu vou ficando por aqui. Este foi um conteúdo em nome da 1xBet. Muito obrigado a todos pela audiência, um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal.